Existem 4 gestos simples que qualquer mulher pode fazer e que fazem um homem desmoronar emocionalmente diante dela. E eu aposto que você não está fazendo nenhum deles. Na verdade, você provavelmente está fazendo o oposto, e é exatamente por isso que ele não está se abrindo, não está te procurando e não está te dando a conexão emocional que você tanto quer. O que me impressiona é o seguinte: esses 4 gestos são tão simples, tão naturais, que quando eu os revelar, você vai achar que estou inventando, vai pensar que algo tão fácil não pode funcionar de verdade. Mas é exatamente isso que os torna poderosos, porque quase nenhuma mulher os pratica. Hoje vou te mostrar quais são esses 4 gestos femininos que derrubam as paredes de um homem. Vou explicar por que funcionam em um nível psicológico profundo, como perceber quando estão surtindo efeito nele e, mais importante, como praticá-los de forma completamente natural e autêntica, nunca forçada, nunca falsa. Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora. E há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. O maior erro que vejo as mulheres cometerem com os homens é acreditar que demonstrar mais amor e atenção é o que os faz abrir o coração. Quando você gosta de um homem e quer que ele se aproxime, o que você faz? Você tenta mostrar o quanto se importa, manda mais mensagens, pergunta como foi o dia dele, tenta estar disponível sempre que ele precisar, elogia, se oferece, pensa, se eu demonstrar amor suficiente, ele vai se abrir e me retribuir com a mesma energia. Mas o que acontece na mente dele quando você faz tudo isso? O sistema nervoso dele não registra como amor, registra como pressão, como expectativa, como alguém que precisa de algo dele. E o que todo homem faz quando sente pressão? Ele recua, cria distância, fica em silêncio. E aí você fica confusa, pensando, mas eu fui tão carinhosa, dei tanta atenção, porque ele está frio agora. Isso não é culpa sua. Ninguém ensina às mulheres como os homens realmente processam emoções. A gente é criada acreditando que homem quer uma mulher doce, carinhosa e sempre disponível. Mas não é isso que faz um homem sentir algo profundo por você. Não é isso que o torna conectado à sua presença. Em décadas, estudando a mente humana e acompanhando homens e mulheres em processo terapêutico, percebi algo que pouquíssimas pessoas entendem. O cérebro masculino responde a sinais muito específicos vindos das mulheres. Não há palavras, não há ações que gritam, eu gosto de você, mas há gestos particulares que ativam algo profundo nele, algo que diz, essa mulher é diferente, eu me sinto de um jeito ao lado dela que não sinto com mais ninguém. E quando esses sinais disparam, ele não consegue resistir. As paredes caem, ele começa a te procurar, começa a se abrir, fica mais suave contigo, sem nem perceber por quê. É sobre isso que eu quero falar hoje. O primeiro gesto é o que chamo de pausa. Desapegada e provavelmente é o mais difícil para a maioria das mulheres, porque parece errado no começo. Funciona assim: quando ele diz ou faz algo que normalmente te faria reagir imediatamente, responder, correr atrás, explicar ou tentar consertar, você para. Você não reage, não se apressa para preencher o silêncio. Você simplesmente deixa o momento existir por alguns segundos. Não estou falando de ignorar ou jogar um jogo. Estou falando de 2 ou 3 segundos antes de responder. Só isso, 2 ou 3 segundos em que você respira e deixa o momento ser. Por que isso funciona? Porque os homens estão acostumados com mulheres que reagem instantaneamente. Quando ele demora 4 horas para responder uma mensagem, o que você faz? Provavelmente manda outra ou fica olhando para o celular tentando entender o que aconteceu. Quando ele diz algo que te machuca, você responde imediatamente tentando se defender ou fazer com que ele compreenda. Quando ele recua um pouco, você corre mais atrás. Mas quando você pausa, quando você não reage como toda mulher reage, algo acontece na mente dele. Ele percebe o sistema nervoso dele, desperta. Ele começa a pensar,
Por que ela não respondeu ainda? Ela está bem? Eu disse algo errado? Ela está falando com outra pessoa? Aquele pequeno momento de incerteza faz ele focar em você de uma forma que não fazia antes. Isso não é jogo, é treinar a si mesma para não ser tão reativa. Quando você é desapegada, quando não pula em cima de tudo que ele faz, você comunica algo muito poderoso. Eu não preciso de você para me completar. Eu não preciso da sua validação. Estou bem de qualquer jeito. E é exatamente isso que faz um homem se aproximar. Os homens não correm atrás do que já está garantido, correm atrás do que pode escapar. A pausa desapegada cria aquele pequeno espaço que faz ele se perguntar sobre você, que o faz começar a trabalhar pela sua atenção, em vez de simplesmente presumir que já a tem. O segundo gesto é onde a maioria das mulheres desmorona completamente o limite suave. Você acha que estabelecer limites com um homem vai fazê-lo se afastar, irritar ou perder o interesse? Então você não faz isso. Você deixa ele agir de formas que te incomodam. Você aceita comportamentos que não são bons para você porque tem medo de que, se falar algo, ele vai embora. Mas aqui está a verdade. Quando você não tem limites, quando permite que um homem faça o que quiser sem nenhuma resistência, ele não te respeita mais, ele te respeita menos. E quando um homem não te respeita, ele não se abre para você, não amolece. Ele simplesmente toma e toma até não restar nada. O limite suave é diferente de ser dura ou exigente. Não é dizer, você é melhor fazer isso ou estou fora. É mais como, olha, eu não gosto quando isso acontece. Preciso que você faça diferente. E então você para de falar, não explica por 10 minutos, não justifica porque se sente assim. Você diz com clareza, com calma e deixa ele absorver. Quando você estabelece um limite assim, uma coisa interessante acontece. A maioria dos homens vai testá-lo, vai pressionar um pouco para ver se você realmente quer dizer isso ou se está apenas falando. E é aí que você precisa manter firme. Se você estabelecer o limite e depois deixar ele cruzá-lo 5 minutos mais tarde, acabou de ensinar a ele que suas palavras não significam nada. Mas se você mantiver com calma, sem ficar emocional ou irritada, ele começa a te ver diferente. Começa a te ver como uma mulher que conhece o próprio valor, como alguém que não está desesperada, como alguém que tem padrões. E isso faz com que ele queira se elevar para atender a esses padrões. Faz com que ele trabalhe mais para te manter por perto. Faz com que ele fique mais suave, porque percebe que não pode simplesmente fazer o que quiser e você ainda vai estar lá. Ao longo de décadas de trabalho clínico, vi isso repetidamente. Os homens não valorizam o que vem fácil, valorizam o que precisam conquistar. O limite suave mostra a ele que você não é apenas mais uma mulher que aceita qualquer coisa só para mantê-lo por perto. Você é alguém que se respeita e isso faz com que ele te respeite também. É no respeito que começa a verdadeira conexão emocional. Depois de ser desapegada, depois de ter estabelecido um limite, depois de ter mostrado a ele que você não é como as outras, você faz algo que o surpreende completamente. Você mostra suavidade, mas não o tipo de suavidade que ele espera. Não a suavidade de quem agrada a todos, de quem tenta deixá-lo feliz o tempo todo. Estou falando de uma suavidade genuína que vem de um lugar de força, não de fraqueza. Chamo isso de suavidade inesperada e isso mexe com a cabeça de um homem da melhor forma possível. Veja como isso parece na prática. Talvez ele tenha tido um dia e esteja um pouco distante ou quieto. Em vez de levar isso para o lado pessoal, em vez de fazer 1000 perguntas ou tentar consertar, você simplesmente encosta a mão no braço dele por um segundo ou olha para ele e diz algo simples, como dá para ver que hoje foi pesado. Estou aqui se você precisar. E então você não empurra, não faz perguntas de acompanhamento, não tenta arrancar a história dele à força. Você apenas oferece aquele momento de suavidade e o deixa ir. Ou talvez vocês estejam conversando e ele diga algo vulnerável, algo real. Em vez de imediatamente dar conselhos ou tentar relacionar aquilo consigo mesma, você simplesmente olha para ele e diz: obrigada por me contar isso. Só isso.
sem grande reação, sem drama, apenas reconhecimento. Por que isso é tão poderoso? Porque a maioria das mulheres é sempre muito dura ou sempre muito suave. Ou estão perseguindo e sendo excessivamente doces e disponíveis, ou estão jogando frio para se proteger. Mas você está fazendo algo diferente, está mostrando a ele que pode ser forte e ter limites, mas também é capaz de calor genuíno e cuidado real. Essa combinação é absolutamente magnética para os homens. Quando ele vê que você pode se posicionar, mas também consegue ser suave quando importa, a mente dele registra você como diferente, como especial, como alguém que ele precisa segurar. A suavidade inesperada mostra a ele que seus limites não são sobre ser cruel ou jogar jogos, são sobre criar um espaço onde uma conexão real possa acontecer. E quando ele sente isso, quando experimenta essa combinação de força e suavidade, ele começa a se abrir de formas que não faz com outras mulheres. E chegamos ao quarto gesto. Na minha experiência clínica, este é o que sela o vínculo com quase todo homem. Chamo de silêncio satisfeito e é o mais mal compreendido de todos. A maioria das mulheres acha que precisa preencher cada silêncio com conversa, perguntas, movimento. Você tem medo de que se as coisas ficarem quietas ele vai se entediar, perder o interesse ou achar você estranha. Então você fala, faz perguntas, preenche o espaço com ruído, mas o que você não percebe é que toda essa fala está te afastando dele, está criando pressão, está fazendo com que ele sinta que precisa se apresentar, que precisa te entreter, que não pode simplesmente relaxar e ser ele mesmo ao seu lado. O silêncio satisfeito é diferente. É quando vocês estão juntos e as coisas ficam quietas e em vez de entrar em pânico e preencher o espaço, você simplesmente sorri levemente. Você parece satisfeita, parece perfeitamente feliz em estar ali com ele, sem precisar de nada, sem esperar nada. Talvez vocês estejam sentados um ao lado do outro, assistindo a algo ou no carro, ou simplesmente relaxando e o silêncio chega. Em vez de ficar desconfortável, você apenas respira, relaxa os ombros, pode lançar a ele um olhar suave e depois olhar para outro lado. Você não está encarando, esperando que ele fale, não está mexendo no celular, nervosamente. Você está apenas ali presente, satisfeita, contente em estar na companhia dele, sem precisar de estimulação constante. Isso faz algo incrível no sistema nervoso de um homem. Quando você está confortável no silêncio com ele, quando não precisa que ele preencha cada momento com entretenimento ou atenção, isso diz ao cérebro subconsciente dele que você é segura, que você é estável, que não é carente, ansiosa ou constantemente buscando validação. E isso faz com que ele relaxe de uma forma que não relaxa com a maioria das mulheres. A maioria das mulheres faz os homens sentirem que estão em cena, que precisam se apresentar, que estão sendo avaliados a cada segundo, mas você faz com que ele sinta que pode simplesmente ser, que pode sentar e pensar seus pensamentos, que pode ficar quieto quando precisa, que pode existir sem pressão. Esse sentimento é tão raro, tão valioso para os homens, que quando encontram uma mulher que lhes oferece isso, não querem deixá-la ir. O silêncio satisfeito mostra a ele que você é confiante, suficiente em si mesma e na conexão que não precisa de reasseguramento constante. Você não precisa que ele se prove a cada 5 minutos. Você está genuinamente feliz em estar ali com ele, e essa felicidade não depende de ele fazer ou dizer nada. Ela simplesmente existe. E quando um homem sente isso de uma mulher, quando sente que pode finalmente relaxar e simplesmente existir sem julgamento ou pressão, é quando suas paredes desmoronam completamente. É quando ele começa a amolecer de formas que você nunca viu antes. Agora, deixa eu te contar, por esses 4 gestos funcionam de forma tão poderosa em conjunto. Quando você usa a pausa desapegada, está ativando um mecanismo que estudei a fundo ao longo da minha carreira. O reforço intermitente é o mesmo princípio que torna o jogo compulsivo.
Quando ele não recebe sua atenção e reação imediatamente toda vez, o cérebro dele começa a prestar mais atenção nas vezes em que recebe. Ele passa a trabalhar por isso, passa a valorizar mais. Quando você estabelece limites suaves, está acionando o instinto competitivo natural dele. Os homens são neurologicamente orientados para perseguir desafios. Quando você mostra que tem padrões e não vai simplesmente aceitar qualquer coisa, você se torna um desafio que vale a pena ser conquistado. O cérebro dele libera a dopamina, o mesmo neurotransmissor que dispara quando ele está perseguindo um objetivo ou vencendo algo. Quando você mostra suavidade inesperada depois de ser forte, você está criando o que chamo de amplitude emocional. Você está mostrando a ele que é complexa, real, não está apenas desempenhando um papel e a complexidade atrai. Ela o mantém interessado, faz com que ele queira descobrir mais sobre você. E quando você lhe dá o silêncio satisfeito, você está ativando o sistema nervoso parasimpático dele, a parte responsável pelo descanso e pela recuperação. Quando ele está ao seu redor e não sente pressão, seu corpo fisicamente relaxa, os níveis de cortisol caem, a respiração desacelera, ele passa a associar estar perto de você com se sentir calmo, seguro e bem. Esses não são truques, não são táticas de manipulação, são gestos femininos naturais que as mulheres costumavam conhecer instintivamente antes de sermos ensinadas a ser sempre disponíveis, sempre acomodando, sempre correndo atrás de atenção masculina. Esses gestos funcionam porque são reais. Vêm de um lugar de genuíno autorrespeito e de compreensão de como a conexão humana realmente funciona quando você os pratica. Não está fingindo ser algo que não é. Está aprendendo a se apresentar de uma forma que permite que ele se sinta seguro o suficiente para se abrir com você. Como você sabe quando esses gestos estão realmente funcionando? O corpo dele vai te dizer antes que as palavras o façam. Existem sinais específicos que mostram que ele está amolecendo, que suas paredes estão caindo. Você não pode forçar esses sinais. São respostas involuntárias que o corpo dele produz sem ele nem perceber. A primeira coisa que você vai notar é que ele começa a iniciar o contato mais. Ele é quem está mandando mensagem primeiro, é quem está fazendo planos, é quem está se comunicando. Antes você podia sentir que estava fazendo a maior parte do trabalho, mas quando esses gestos começam a funcionar, ele começa a te procurar, porque de repente tem medo de perder o acesso a você. A segunda coisa é que a voz dele muda quando fala com você. Fica mais suave, mais gentil, menos na defensiva. Os homens geralmente têm uma forma de falar em que estão sempre um pouco se apresentando, sempre projetando confiança ou humor ou serenidade. Mas, quando ele amolece, quando baixa a guarda, a voz dele perde esse fio. Ele fala com você da forma como fala consigo mesmo internamente, aberto, real, vulnerável. A terceira coisa é que ele começa a compartilhar coisas que não compartilha com outras pessoas. Conta sobre o dia sem você precisar arrancar isso dele. Menciona suas preocupações, seus sonhos, seus pensamentos aleatórios, te traz para dentro do mundo interno dele porque se sente seguro o suficiente para isso. A quarta coisa é que a linguagem corporal dele muda completamente quando você está por perto. Antes ele podia manter distância física ou ter uma postura fechada, mas quando está amolecendo, ele se inclina em direção a você, encontra desculpas para tocar em você, apenas pequenos toques, nada dramático. Os ombros relaxam, o rosto suaviza, ele te olha diferente por mais tempo, como se realmente te visse, em vez de apenas olhar para você. A quinta coisa é que ele começa a fazer planos futuros com você. Fala sobre coisas que vocês vão fazer juntos na próxima semana, no próximo mês. Te inclui no pensamento sobre o futuro. Antes ele podia ser tudo sobre o agora, manter as coisas casuais e indefinidas. Mas quando esses gestos funcionam, quando ele amolece, naturalmente começa a pensar em você no futuro, porque não quer imaginar esse futuro sem você.
A sexta coisa é que ele fica um pouco ciumento quando outros homens estão ao seu redor, mas tenta esconder. Você vai ver isso no jeito que ele te observa, nas perguntas que faz depois, no jeito que sutilmente tenta marcar seu espaço sem ser óbvio. Não é ciúme tóxico, é o tipo que mostra que ele se importa, que está investido, que não quer te perder. E finalmente ele te diz coisas naturalmente que normalmente guardaria para si. Coisas como senti sua falta hoje, ou estava pensando em você, ou realmente gosto de passar tempo com você. Não são grandes declarações românticas, são apenas declarações simples e honestas que escapam porque ele não está mais se guardando. Não está preocupado em parecer fraco ou interessado demais. Ele simplesmente diz o que sente porque ao seu lado isso parece seguro. Agora a parte mais importante, como praticar esses gestos sem parecer falsa, forçada ou como se estivesse jogando um jogo, porque se você fizer isso com a intenção errada, se fizer pensando, vou usar essas técnicas para manipulá-lo a me amar, não vai funcionar. Ele vai sentir. Os homens percebem a manipulação mesmo quando não conseguem explicar porque algo parece estranho. Então, como tornar isso real? Como tornar isso autêntico? Primeiro, você precisa partir de um lugar de genuíno autorrespeito. A pausa desapegada só funciona se você está realmente bem, com ou sem ele. Se você está pausando, mas por dentro está em pânico, esperando a resposta dele, ele vai sentir essa energia. Mas se você pausa porque genuinamente tem outras coisas acontecendo na sua vida, outras coisas que importam para você, outras fontes de felicidade, é aí que se torna magnético. Você não está jogando difícil, você está simplesmente vivendo sua vida e ele é uma parte dela, não o centro. Segundo, seus limites precisam vir do que você realmente quer e precisa, não de alguma estratégia. Não estabeleça limites aleatórios só para testá-lo ou fazê-lo correr atrás. Estabeleça limites em torno de coisas que realmente importam para você, coisas que afetam sua paz, seu respeito, sua felicidade. Quando seus limites são reais, quando vêm de genuíno autocuidado, eles têm peso, eles têm poder, ele sente a diferença entre uma mulher que está jogando jogos e uma mulher que genuinamente sabe o que merece. Terceiro, sua suavidade precisa ser algo que você genuinamente sente, não algo que está performando. Não se force a ser suave com ele. Se você está com raiva, magoada ou desconectada, isso é falso e ele vai sentir. Mas quando você naturalmente sente calor por ele, quando o vê lutando e genuinamente quer oferecer conforto, é aí que você o deixa aparecer. A suavidade real vem do cuidado real. Você não pode fingir isso. E, finalmente, seu silêncio satisfeito precisa vir de você realmente estar confortável na própria pele. Se você está sentada em silêncio com ele, mas por dentro está gritando de ansiedade, ele vai sentir sua atenção. Mas se você fez o trabalho em si mesma, se aprendeu a estar bem com momentos quietos, se genuinamente aprecia simplesmente existir sem estimulação constante, é quando o silêncio satisfeito se torna poderoso. A verdade é que esses gestos não são realmente sobre ele, são sobre você se tornar o tipo de mulher que não precisa de validação externa para se sentir bem consigo mesma. Uma mulher que tem padrões, não porque está tentando jogar jogos, mas porque genuinamente se valoriza. Uma mulher que pode ser suave, não porque é fraca, mas porque é forte o suficiente para ser vulnerável. Uma mulher que está confortável no silêncio, não porque está jogando frio, mas porque está genuinamente em paz consigo mesma. E aqui está o que acontece quando você se torna essa mulher. Não muda apenas seu relacionamento, muda sua vida inteira. Os homens começam a te tratar diferente em todos os aspectos, não apenas aquele em que você está interessada, todos eles, porque você está se apresentando diferente, você não está correndo atrás, não está desesperada por aprovação, não está se contorcendo, tentando ser o que você acha que eles querem. Você está apenas sendo você, sólida, confiante e real.
Os homens que não são certos para você começam a se afastar naturalmente porque percebem que não podem simplesmente te usar ou jogar jogos com você. E os homens que são certos para você começam a agir, a te mostrar o tipo de esforço, cuidado e respeito que você merece. Você para de ter que se perguntar se ele gosta de você, porque as ações dele tornam isso óbvio. Você para de ter que correr atrás porque ele é quem está correndo. Você para de ter que convencê-lo do seu valor porque ele o vê claramente por conta própria. Então, da próxima vez que estiver com um homem em quem está interessada, lembre-se do que realmente faz ele amolecer. Não é sua disponibilidade constante, não é sua acomodação sem fim, não é você se encolhendo ou tentando ser o que você acha que ele quer. É você se apresentando como uma mulher que se respeita o suficiente para pausar antes de reagir, para estabelecer limites que importam, para mostrar suavidade genuína a partir de um lugar de força e para estar confortável o suficiente na própria pele que não precisa preencher cada silêncio com ruído. É isso que faz um homem derreter, é isso que o faz se abrir, é isso que o faz querer ficar. Agora eu quero saber de você. Qual desses 4 gestos você acha que vai ser o mais difícil de praticar? É a pausa desapegada porque você está acostumada a reagir imediatamente. É o limite suave porque você tem medo de que ele vá embora se você se posicionar. É a suavidade inesperada porque você construiu muros e não sabe como deixá-los cair. Ou é o silêncio satisfeito porque momentos quietos te deixam ansiosa. Deixa nos comentários qual você vai trabalhar primeiro. E se você está comprometida com essa transformação, escreve: estou me tornando ela para que eu saiba que você está levando isso a sério? Yeah!